Lord of Mysteries, capítulo 146, Fome Rastejante. O que há de tão especial no item mágico de Quilangos? Audrey perguntou com um pouco de confiança. Ela considerou cuidadosamente e de repente percebeu que tinha uma habilidade decente para localizar pessoas em Backlund. Em primeiro lugar, seu pai era um dos nobres mais ricos, relacionados e respeitáveis, enquanto ela também era bastante popular entre a geração mais jovem. Portanto, na classe média alta da sociedade, ela tinha alguns recursos para aproveitar. Em segundo lugar, os dois Beyonders que ela conhecia também tinham seus próprios círculos. A aprendiz Force era originalmente uma médica clínica e agora era uma autora. Ela conhecia muitas pessoas no mundo literário e na indústria editorial, bem como entre os médicos de classe média. A árbitra Shilderesha ajudou muitas pessoas de classe média baixa a coordenar e mediar disputas por um longo período de tempo. Ela também era bastante famosa no burgo leste de Backlund, entre a classe trabalhadora e a máfia. Ela tinha muitos canais ocultos. Além disso, considerando os Beyonders que conheciam e seus círculos de influência, sua capacidade de procurar uma pessoa não deveria ser menosprezada. À pergunta de justiça, Alger respondeu quase imediatamente, sem hesitação ou pensamento. Ninguém sabe o nome verdadeiro do item mágico, mas as pessoas que tiveram contato com ele o chamam de fome rastejante. Quilangos usa a alma e a carne de uma pessoa viva para satisfazê-la dia sim, dia não. Caso contrário, consumiria seu dono como um substituto. Essa pode ser uma das pistas mais importantes para procurar Quilangos, disse Audrey, franzindo as sobrancelhas. Ela sentiu desconforto absoluto e ódio extremo por qualquer item maligno que desejasse o sangue fresco e a alma de um humano vivo. Sim, mas em uma cidade grande com pelo menos 5 milhões de pessoas, alguns vagabundos desaparecidos não seriam notados, Algera lembrou. Desde que ele colocou as mãos na fome rastejante, Quilangos tem sido muito difícil de lidar. Ele era originalmente um abençoado pelo vento. Ele possui grande poder de Beyonder em domínios relacionados à água, vento e clima. Mas, mais tarde, as pessoas perceberam que ele poderia enlouquecer seus alvos, entrar nos sonhos dos outros, invocar a luz para purificar uma alma morta, cantar para se fortalecer e mudar sua aparência. Não há quase nada que ele não possa fazer, Alger descreveu em detalhes. Suspeitamos que esses são todos os efeitos que vieram do item mágico, fome rastejante. Antes de terminar de compartilhar, Derek Berg, que estava ouvindo em silêncio, de repente deixou escapar. Pastor! Pastor? Sequência 5 do Caminho do Suplicante de Segredos e do Ouvinte? Entre os 6 membros do Conselho da Cidade de Prata, há uma nova anciã que é uma pastora. Sol mencionou que ela é forte o suficiente para lutar contra um especialista de sequência 4. Bem, um espírito maligno do mesmo grau. A expressão de Klein mudou ligeiramente, mas estava coberta pela névoa cinza. Justiça também não estava prestando atenção nele. Pastor? Pastor? Justiça e o enforcado perguntaram em uníssono. Um parecia completamente confuso enquanto o outro parecia chocado, como se tivessem ouvido o título de pastor em outro lugar antes e soubessem algo sobre isso, mas não entendessem a situação real. Vendo que todos estavam olhando para ele, Derek de repente entrou em pânico. Não importa o quão quieto, deprimido e irritado ele estivesse, ele era um menino afinal. Ele rapidamente explicou com uma gagueira. O que eu quis dizer foi que as características que o enforcado descreveu eram como os poderes Beyonders de pastor. Todo pastor pode engolir a alma de outra pessoa em seu corpo, incluindo fantasmas e espíritos malignos. Eles controlam essas almas para cumprir suas ordens com um método único, que lhes permite fazer uso de suas habilidades, assim como um deus deixando seus cordeiros pastarem. Portanto, ninguém sabe quantos poderes um pastor tem. Isso depende de quantas almas Beyonder eles engoliram, e isso os torna muito assustadores. Eles são quase como um Beyonder de alta sequência. No entanto, há pessoas que suspeitam que há um limite para o número de almas que um pastor pode consumir e deixar pastar, e que as almas dentro deles também podem ser substituídas. Então é isso que significa ser um pastor. O caminho da sequência que a Ordem Aurora tem sob seu controle é enigmático. Não é de admirar que eles adorem o verdadeiro Criador, não.
O Criador caído. Klein de repente se iluminou, mas não acenou, assumindo a aparência que ele sabia disso há muito tempo. Enquanto isso, ele suspirou interiormente. Sol. Você é um menino afinal. Esta é uma informação muito importante. Uma perspectiva muito importante. Você poderia trocá-la por coisas valiosas, mas acabou de revelar tudo. Bem desse jeito? Sim. A habilidade demonstrada pelo item mágico Fome Rastejante é semelhante a um Sequência 5. Pastor. Será que outros artefatos selados têm os mesmos poderes dos Beyonders? Eu me pergunto com qual sequência o artefato selado 2049, o boneco da família Antigonos, se parece. Depois de ouvir a explicação de Sol, Alger parecia ter resolvido o quebra-cabeça em sua mente, enquanto assentia em silêncio. Audrey ficou ainda mais curiosa e pressionou. De qual caminho de sequência é, pastor? Que número é? O caminho do suplicante de segredos, sequência 5. Klein aproveitou para responder para demonstrar que sabia de tudo. Suplicante de segredos. Ordem Aurora. Audrey de repente se lembrou do Sr. A, que era um suspeito oráculo da Ordem Aurora, e ela imediatamente sentiu o coração pesado. Ela começou a pensar seriamente, pensando em que preço poderia pagar em troca do Sr. Tolo agir e se livrar daquele sujeito nojento sem esforço. No entanto, ela não conseguia pensar em nada que pudesse levar o Sr. Tolo a fazê-lo. Como esperado, uma figura semelhante a um deus não seria facilmente movida. Afinal, não há muitas coisas e assuntos que atrairiam o interesse deles. Audrey suspirou. Colocando seu impulso de lado, ela acenou com gratidão para o sol, agradecendo-lhe por dar a eles uma nova perspectiva sobre a fome rastejante, para que pudessem lidar com isso de maneira mais razoável e eficiente. Senhor enforcado, estou disposto a aceitar a missão, mas não posso garantir se conseguirei encontrar o contra-almirante Furacão, Quilangos. Audrey olhou em frente a ela quando falou. Não há resposta melhor do que esta. Independentemente do seu sucesso, contanto que você tente, com certeza vou compensá-la com coisas como informações secretas ou inteligência. E se você for bem-sucedida, talvez eu possa lhe fornecer os principais ingredientes para a telepata diretamente. Claro, o pré-requisito é que temos que saber o que é. Alger prometeu generosamente, o que era uma visão rara. Combinado, Audrey franziu os lábios e respondeu com um leve sorriso. Então, Alger criou o retrato de Quilangos com a permissão e assistência de Klein. Ele era um dos 7 principais almirantes piratas. Tinha um queixo largo distinto, cabelo castanho preso em um coque na parte de trás da cabeça como um antigo guerreiro, e olhos verdes que pareciam sugerir risadas, mas eram anormalmente frios. Depois que terminaram a discussão e compartilharam suas ideias, Klein sorriu ao anunciar o fim da reunião. Ele viu Justiça e o enforcado se levantarem rapidamente de seus assentos e se curvarem enquanto o sol imitava seus movimentos, só que mais devagar. Ele avançou com a mão direita e cortou a conexão, mas não saiu imediatamente. Na casa dos Berg, na Cidade de Prata. Derek viu o ambiente familiar e olhou para fora, para o céu escuro que tinha relâmpagos. Ele foi momentaneamente jogado em transe. Mas logo caiu em si. Ele procurou por pele de cabra e uma pena antes de escrever a fórmula de bardo que memorizou. Ele olhou para ela várias vezes e finalmente teve certeza de que não havia nada de errado com ela. Derek não estava preocupado que possuir a fórmula de bardo e se tornar um Beyonder diferente ganharia a suspeita dos escalões superiores da Cidade de Prata. Isso porque em expedições exploratórias anteriores, os membros dessas tropas de elite costumavam coletar algumas fórmulas, ingredientes e artefatos estranhos dos monstros nas cidades abandonadas e destruídas. Durante esse processo, era normal que as pessoas guardassem parte do saque em particular. Desde que não envolvesse nada muito importante, os capitães e superiores iriam ignorá-lo tacitamente. Com o tempo, algumas fórmulas começaram a circular por canais não oficiais dentro da Cidade de Prata. Algumas se tornaram a base de famílias fortes de geração em geração. As coisas das trevas que cercavam a Cidade de Prata foram relativamente fixas. Alguns ingredientes poderiam ser obtidos facilmente, enquanto outros só poderiam ser encontrados se alguém fosse longe na terra amaldiçoada.
Deixando de lado a pele de cabra, Derek lembrou-se das instruções do misterioso tolo. Assim, em seu quarto simples, ele abaixou a cabeça e simplesmente orou. O tolo que não pertence a esta era. O misterioso governante acima da névoa cinza. O rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. Jotun era uma língua muito antiga. Ela veio equipada com as propriedades místicas exigidas pelos rituais, orações e feitiços. Portanto, Derek não precisou mudar os encantamentos para o antigo Hermes. O tolo que não pertence a esta era. Klein, que estava sentado no assento de honra na longa mesa de bronze, de repente ouviu orações reverberando em seus ouvidos. Ele então viu a estrela carmesim que correspondia ao sol piscando. Ele não tentou tocá-la, mas planejou responder a ele 10 minutos antes da próxima reunião, para que o jovem da Cidade de Prata fizesse os preparativos para ficar sozinho. A parte mais importante para ele era evitar a conversão de hora e data, para diminuir a possibilidade de danificar a poderosa imagem do tolo. Depois de confirmar isso, Klein envolveu-se na espiritualidade e estimulou uma descida. Voltando ao seu quarto, Klein removeu a parede da espiritualidade e fez uma pausa antes de se preparar para sair novamente. Não era necessário que ele desempenhasse o papel de vidente, e ele não precisava fixar sua viagem ao clube de adivinhação em sua programação diária. Só visitava ocasionalmente para ganhar algum dinheiro extra e cumprir sua supervisão como falcão noturno. Originalmente, Klein queria preguiçar a tarde inteira, mas de repente pensou em algo que ainda tinha que fazer. Então, ele não teve escolha a não ser se recompor. De acordo com sua nomeação, teria que fazer uma visita ao detetive Henry naquele dia e aceitar o relatório final sobre a investigação da chaminé vermelha. Ouvi dizer que os grandes estão todos muito ocupados. Ainda tenho que poupar algum tempo para ir à Associação de Assistência aos Empregados da família de Tingen com Benson e Melissa para procurar uma boa criada. Klein trocou de camisa a contragosto, vestiu seu smoking e segurou sua cartola de seda e bengala incrustada de prata antes de sair pela porta como um cavalheiro. Na rua Bessic, sob o comando da companhia de detetives particulares de Henry, Klein colocou uma máscara e abaixou o chapéu enquanto atravessava a rua rapidamente e subia a escada.